Existe uma pergunta que atravessa gerações: por que estou aqui? E a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando a resposta fora, em carreiras, relacionamentos, conquistas materiais. Mas os estoicos descobriram algo perturbador. O propósito não está escondido no mundo. Ele está enterrado dentro de cada um, esperando ser desenterrado. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seus diários pessoais: ao amanhecer, pergunte-se: para que fui feito? E a resposta a essa pergunta não é opcional. É o eixo de uma vida com sentido ou uma existência à deriva. A crise do vazio moderno. Nunca houve tanta liberdade de escolha. E nunca houve tanto vazio existencial. As pessoas acordam, trabalham, consomem, dormem. E no silêncio da noite, a pergunta retorna: é só isso? Os estoicos viveram há mais de 2000 anos, mas enfrentaram a mesma crise. Roma estava no auge do poder. Havia riqueza, entretenimento, prazeres infinitos. E mesmo assim, filósofos como Sêneca alertavam: não é porque temos uma vida curta que desperdiçamos tempo. É porque desperdiçamos tempo que a vida parece curta. A diferença entre eles e a maioria é que os estoicos não buscavam o propósito em conquistas externas. Eles entenderam algo radical. O propósito não é algo que se encontra. É algo que se descobre já presente, escrito na própria natureza de cada ser. E quando isso é compreendido, tudo muda. O propósito segundo os estoicos: viver segundo a natureza. Os estoicos tinham uma frase central: viver de acordo com a natureza. Mas o que isso significa? Não significa voltar às cavernas ou rejeitar a civilização. Significa que reconhecemos duas naturezas: a natureza universal, a ordem racional do cosmos, onde tudo tem função, desde as estrelas até as formigas, e a natureza individual, os talentos, inclinações e virtudes que cada pessoa carrega como potencial único. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, ensinava: cada pessoa tem um papel a desempenhar. Cabe a ti desempenhá-lo bem, mas escolher o papel não é tua função. Em outras palavras, não se escolhe as cartas que se recebe, mas se escolhe como jogá-las. E o propósito está em jogar bem, de acordo com quem realmente se é, não com quem os outros esperam que se seja. Como os estoicos descobriam sua missão? Os estoicos usavam 3 práticas fundamentais para desenterrar o propósito. Autoexame diário. Marco Aurélio, mesmo governando o império, reservava tempo toda manhã e noite para refletir sobre suas ações. Ele perguntava: agi de acordo com minha natureza racional? Servi ao bem comum? Fui dominado por paixões ou guiado pela razão? O propósito não surge em um momento de iluminação. Ele se revela na observação honesta de como se age no cotidiano. Reconhecimento das inclinações naturais. Sêneca dizia: a natureza não nos deu apenas um corpo, deu inclinações, talentos, temperamentos. Alguns nascem com aptidão para ensinar, outros para liderar, outros para criar. Os estoicos não acreditavam que todos deveriam fazer a mesma coisa, mas todos deveriam fazer aquilo que sua natureza indicava, com excelência. Ignorar as próprias inclinações é desperdiçar o presente que a natureza ofereceu. Serviço ao todo. O estoicismo nunca foi sobre isolamento. Era sobre reconhecer que cada indivíduo é parte de um organismo maior, a humanidade. Marco Aurélio escreveu: o que não beneficia a colmeia, não beneficia a abelha. O propósito individual não pode estar desconectado do coletivo.
A missão de cada um se completa quando contribui para algo além de si mesmo. Não é sobre salvar o mundo sozinho, é sobre desempenhar bem a própria função e confiar que outros farão o mesmo. O obstáculo, quando o propósito é obscurecido. Mas por que é tão difícil descobrir o propósito? Os estoicos identificaram os 3 grandes obstáculos. 1. Opinião alheia. Epicteto alertava: se buscas agradar aos outros, perderás a ti mesmo. A pressão social, as expectativas familiares, o medo de decepcionar, tudo isso enterra o propósito verdadeiro sob camadas de papéis impostos. 2. Paixões desordenadas. Sêneca escreveu: aquele que é escravo dos prazeres nunca fará nada digno de um ser humano livre. Não que prazer seja errado, mas quando a vida é guiada apenas por impulsos, busca por status, conforto, aprovação, o propósito verdadeiro fica sufocado. 3. Ignorância de si mesmo. Sócrates, mestre dos estoicos, disse: conhece-te a ti mesmo. E esse é o obstáculo mais profundo. Como descobrir o propósito se não se conhece a própria natureza? A maioria vive no piloto automático, reagindo ao mundo em vez de agir a partir de um centro consciente. A jornada de descoberta. Perguntas que revelam. Os estoicos não davam respostas prontas. Eles ofereciam perguntas que forçam a clareza. Pergunta 1. Se hoje fosse o último dia, como gostaria de tê-lo vivido? Não para gerar ansiedade, mas para lembrar que o tempo é finito e viver sem propósito é o maior desperdício. Pergunta 2. O que faço naturalmente bem, sem esforço excessivo? Os talentos não são acidentes. São indicações da natureza sobre o papel a desempenhar. Pergunta 3. O que o mundo ao redor precisa e que está ao meu alcance oferecer? O propósito não é narcisista. Ele conecta o dom individual com a necessidade coletiva. Pergunta 4. Estou vivendo como um ser racional livre ou como um escravo de opiniões e paixões? Marco Aurélio repetia: tens poder sobre tua mente, não sobre os acontecimentos. E ter poder sobre a mente significa escolher viver segundo o propósito, mesmo quando o mundo puxa em outra direção. A missão não é grandiosa, é fiel. Um dos maiores equívocos modernos é achar que propósito precisa ser grandioso. Virar bilionário, mudar o mundo, ser famoso. Os estoicos riam disso. Epicteto, que foi escravo, disse: não peça que as coisas aconteçam como desejas. Deseja que aconteçam como acontecem, e serás feliz. O propósito não está em ser excepcional aos olhos do mundo. Está em ser fiel à própria natureza, seja como pai, professor, artesão, líder ou amigo. Marco Aurélio, imperador, não achava que seu propósito era ser imperador. Era ser justo, racional e útil, dentro do papel que lhe coube. O trabalho pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas o propósito permanece. Viver com virtude, de acordo com a natureza, contribuindo ao todo. Isso é estoicismo, e isso é liberdade. Os estoicos não acreditavam em algum dia. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. O propósito não espera pela aposentadoria, pelo momento perfeito, pela aprovação externa. Ele está disponível agora, na próxima decisão, na próxima ação, no próximo momento de escolha consciente. Marco Aurélio resumiu tudo em uma frase: não desperdice o restante da vida preocupando-te com os outros, a menos que isso sirva ao bem comum. Porque no fim, cada pessoa nasceu com um papel, pequeno ou grande, não importa. O que importa é este:
foi desempenhado com excelência? O propósito não é um mistério impossível. É uma descoberta paciente, feita no silêncio do autoexame, na observação da própria natureza e na coragem de viver de acordo com ela. Os estoicos sabiam: não se nasce com um mapa, nasce-se com uma bússola. E essa bússola é a razão, a virtude e a natureza interior. Se este vídeo trouxe clareza, curta para que mais pessoas o encontrem. Comente qual pergunta mais tocou e inscreva-se no canal para continuar explorando filosofia, estoicismo e propósito. Porque, como Marco Aurélio escreveu, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E quando os pensamentos se alinham ao propósito, a vida deixa de ser acidente e se torna missão.